Olá amigos, amiguinhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores que nos acompanham sempre, para que a gente possa entender bem essa aula de hoje. Nós estamos no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 8. O capítulo 8 ele trata das expiações terrestres. E nós vamos falar aqui do Marcel, o menino do número 4. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre osso. O corpo, uma chaga. Os sofrimentos atrozes era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 anos e, no entanto, demonstrava ao enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificante. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. Então o médico se interessou pelo garoto e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe, quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Então o médico simpatizou-se com ele. Por ser uma criança de 8 anos, tinha um discernimento muito avançado para a sua idade. Então o médico ficava abismado. Um dia o menino disse-lhe: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Por quê? Replicou o médico. Se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Estas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza desta alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a aurir tais sofrimentos? Certo? Não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Então a criança era muito pequena, não tinha aprendido tudo isso aonde ele iniciou, porque ele veio para o hospital muito pequeno, né? E o raciocínio que ele possuía era muito diferente. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas então, por que se via condenado ao sofrimento? Admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo instrumento de suplício. Então, que sentimentos eram esses? O corpo era muito fraquinho, uma alma nobre, e com tantos sofrimentos. É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Então aqui Kardec fala novamente dos princípios básicos da doutrina, Pluralidade das existências, ou seja, é preciso viver muitas vezes, e também a pré-existência da alma. Os últimos pensamentos desta criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação, 1863. Então foi feita uma evocação aí depois de um tempo que ele tinha desencarnado. E ele diz o seguinte: a vosso chamado, vim fazer que a minha voz se estenda para além desse ciclo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissa as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável,
dando coragem e resignação. Então o espírito da criança vem trazendo uma comunicação de um alto nível, que a gente pode entender, uma comunicação inteligente. Essa voz lhe dirá que, sob o catre da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhe fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mesclados com blasfêmias. Então a voz dele parecia uma prece, diferente de lamentações e de coros, mesclado com coros de blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me seu lugar por esta noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as impressões se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Então aí ele diz que o Espírito, apóstolo do Espiritismo, cedeu o lugar para ele. A gente lembra aqui que esse Espírito era Santo Agostinho. E ele vem também trazer informações ou ensinamento para aqueles adeptos, aqueles que encarnam para aprender. Aí foi perguntado: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesões, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas nesta encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela eterna velhice. Por meu arrependimento reconquistei a graça do Senhor, a qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou para determinar a minha depuração. Então ele explica, que era sim, uma expiação, mas uma expiação diferente, porque ele numa encarnação anterior já tinha sofrido pelo mesmo motivo. E nessa ele solicitou para depurar, para terminar a sua expiação. Então por isso ele tinha todo o conhecimento, toda a inteligência, que tinha mesmo sendo criança, sofrendo, e ele era resignado com o sofrimento. E aí ele se despede: adeus amigos, tornarei algumas vezes, a minha missão é de consolar e não de instruir. Há porém aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. E ele assina Marcel, é o nome da criança, Marcel, Então ele diz que vai vir para consolar, vai ajudar ali na Sociedade de Paris. Instruções do Guia do Médium. A gente já comentou que era Santo Agostinho, Então o Guia do Médium diz o seguinte: pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, neste asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados! E como era resignado! E como a sua alma lhe obrigava já então o tema dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Então ele, além de todo sofrimento, ele orava por aqueles que não entendiam o sofrimento, blasfemavam. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a morte, nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração.
Então, apesar de sofrendo, ele não se revoltava, até parecia, né, que estava revoltado pelo corpo se contorcer, mas ele não se revoltava. E o anjo estava sempre ao lado dele. Depois esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo. E foram estas as palavras pronunciadas: Glória a vós, Senhor, meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: Eis-me aqui, Senhor, deste-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Então, aquela missão era dele suportar aquele sofrimento. Era uma expiação, mas uma expiação com missão, né? Ele veio completar a expiação dele como uma missão. E conseguiu, né? Ele pergunta: terei suportado dignamente? Pelo que a gente entendeu do relato, ele sim suportou muito bem. Hoje, o espírito da pobre criança avulta paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: esperança, coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está, junto de vós, a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava e auriram nesse exemplo a calma para os seus males, e seus corações se tonificaram na suave confiança em que Deus, que outro não era, o fim da minha curta passagem pela terra. Então Santo Agostinho afirma, né, que eles agora, como alma, como espírito que paira de um lado para o outro, ajuda aqueles que sofrem, aqueles que são fracos, né? E ele diz que as pessoas que a observavam já tinha certeza que ele iria, né, para a confiança de Deus, ele iria ter com Deus, pela calma que ele tinha, e as próprias pessoas ficavam satisfeitas com esse tipo de conselho. Aquilo era um conselho, era um bálsamo para todo mundo. E assina, o guia assina aqui como Santo Agostinho. Zimel e Lisgol. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos mendigou com uma salva nas mãos. Salva, né, naquela época, né, o pessoal usava o nome salva. É uma espécie de bandeja, uma vasilha na mão, e ele ficava mendigando. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Lisgol havia juntado 900.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. Copeque, né, também naquela época era um pouco valiosa, uma moedinha pouco valiosa, uma moeda russa que vale 1/100 do rublo. Então ele tinha arrumado 900.000 rublos, então uma moedinha que ele não ficou nem com uma moedinha para ele. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, destinava ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo, e no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Então, apesar de mendigo, tudo que ele ganhava, ele conseguiu ganhar um bom valor, 900.000 rublos, era uma fortuna na época, ele não ficou com nada. Porém, quando ele morreu, ele não tinha ninguém, não tinha família, mas quando morreu, até as portas dos comércios fecharam e muitas pessoas acompanharam o enterro. E foi feita então uma evocação lá na Sociedade de Paris desse mendigo. E ele diz o seguinte: excessivamente feliz, chegado, enfim, à plenitude do que mais ambicionava e bem caro paguei. Aqui estou, entre vós, desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que com satisfação vai procurar responder às vossas perguntas. Então ele vem também com uma comunicação clara, inteligente. E aí foi feita uma pergunta: uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram
nasceu o desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos se, para a nossa orientação, pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivesse na última encarnação. Então aí, o orientador, provavelmente era Kardec, ele queria saber que tipo de espírito, qual o grau, qual a posição que ele se encontrava na espiritualidade, e o que causou aquela encarnação como mendigo. Em primeiro lugar, concedei ao meu espírito, cônscio da sua verdadeira posição, o favor de vos transmitir a sua opinião, com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade, e reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Então ele vai dar opinião, mas ao mesmo tempo ele pede até ajuda que seja corrigido caso ele cometa algum erro. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que soube, por seu espírito caridoso, atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para as pessoas indiferentes da crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem a despeito da sua tendência para o mal. Então ele dá aqui uma lição de como ajudar o próximo, de inclinar-se para o bem. A prática do bem tem que existir para que tenha uma melhora moral. Agora, as perguntas que, da vossa parte, não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos, o mais laconicamente possível, quais as causas determinantes da minha última existência. Então aqui ele entendeu que as perguntas não são fúteis, são perguntas para ampliar aí o conhecimento. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou, pelo menos, de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos o próprio termo, como algoz. Então ele era um rei, um algoz, que governava tiranicamente os seus súditos. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio? Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim, impunha uma dízima ao produto da mendicidade, e ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avulta dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. Então ele, como rei, ele sabia que existia a doação aos pobres, aos mendigos, mas ele cobrava uma taxa daquilo que era doado, da sacola dos miseráveis, doado para os mendigos. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e frangos necessitados a parte insignificante do que ainda lhe restava. Então ele queria que continuasse cheio de mendigos, ele proibia que os mendigos escondessem ou guardassem o dinheiro. Então, ele, além de cobrar aí o juro que ele cobrava em cima daquilo que eles recebiam como doação. Em uma palavra, foi tudo quanto se pôde imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida
tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que em menor escala tinham o mesmo modo de pensar. Então ele perdeu a vida porque a morte era pouco exemplo para os outros também que pensavam ou faziam como ele. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3 séculos e meio. E quando, ao fim desse tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive, à força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que, por meu livre-arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem, e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Então ele conta que tudo o que ele fez na outra vida e que nessa ele já nasceu num lar pobre, com um monte de sofrimento, foi para o orfanato e aprendeu a ganhar aí a vida muito cedo, muito criança. E tudo que ele ganhou teve a ajuda de bons espíritos, tudo que ele ganhou com a mendicância, teve a ajuda dos bons espíritos para passar por esse sofrimento. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com outros havia exercido. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcuso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que, muitíssimas vezes, com o sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer a caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Então ele doava até mais do que podia para poder fazer a caridade, para ajudar os outros. Então ele aumentava relativamente os benefícios que ele dava, ele doava aos outros. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. Então aqui ele dá até o exemplo, que o que a gente faz a gente acaba pagando aqui. Uma outra pergunta: tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou a contar da vossa morte até o momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções. Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas. Quanto sofri eu, mas não que me não lamente, apenas recordo. Quereis saber a natureza da minha expiação? Pois eira na sua terrível hediondez. Então aí ele deu toda a informação de tudo que ele sofreu, de como ele passou, inclusive na parte espiritual. E ele continua: carrasco que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição, até que esta se completasse. Vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava, e quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral, muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas, periodicamente constrangido por uma força superior. Era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes, e via física e moralmente todas as dores que ao trem fizeram sofrer.
Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós, tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3 séculos e meio, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. Então, depois de 3 séculos e meio revendo tudo o que fez, e ele foi atendido por Deus, Deus percebeu o arrependimento dele, os bons espíritos que o assistiam ajudaram para que essa expiação fosse permitida, a vida novamente fosse permitida. Algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Não escolhi por mim só, mas ouvi o conselho dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova, visto como em certos países a maioria dos encarnados menosprezam os judeus, e principalmente os judeus mendicantes. Então a própria religião dele era parte do sofrimento, porque judeus não suportam, um pobre não suporta ninguém mendigando. Na terra, com que idade começaste a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exerceres tão abnegadamente a caridade, tereis a intuição das causas a que isso vos predispunha? Meus pais eram pobres, porém inteligentes e ávaros. Moço ainda, eu fui privado da afeição e carinhos da minha mãe. A perda desta me causou tanto maior e fundo pesar, quanto meu pai, dominado pelas avidez dos ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por sentimentos mais egoísticos do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, aliás, excedente muitas vezes as minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por minha conta, mas em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia-me a saudade de minha mãe e, à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou fosse eu o único dos meus, pois a morte em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. Então, principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação do que como órfão sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha. Então aí ele conta como começou o sofrimento dele, Apesar de ter família, a mãe morreu logo cedo, o pai o abandonou, os irmãos não percebiam o quanto ele sofria, e quando todo mundo morreu, ele foi obrigado, pelo reconhecimento que ele tinha, a cuidar dos órfãos, das crianças que ficaram. Não produzindo o meu trabalho suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmola, não para mim, mas para outros. A Deus não aprazia visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços, e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Então, mesmo assim, as crianças acabaram abandonando ele, pedindo esmola, mas ele mantinha o sustento dessas crianças. Eu bem via o que lhes faltava. Era a mãe. E resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar para si e seus filhinhos, se impunham privações fatais que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. Então, quando ele perdeu
as crianças, os órfãos da família, ele começou a lutar, a pedir esmola para ajudar as viúvas, para que elas também não deixassem os seus filhos órfãos. A esse tempo contava eu 30 anos, e nessa idade saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos a suportar mais de um epiteto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que a essa distribuição ainda ajuntava as sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Então ele pedindo esmola com 30 anos, um homem forte, né? Como ele diz aqui, vigoroso, saudável, pedindo esmola, ninguém queria dar. Porém, quando eles perceberam que o que ele ganhava, ele doava, e inclusive doava do dele também, né, do trabalho que ele fazia, como a gente viu no começo, que ele preparava rapé para vender, né? Então, aí as pessoas começaram a ser gratos, né? E começavam a deixar e ajudar um pouquinho mais todo a mendicância dele. Durante os 60 e alguns anos de encarnado, jamais deixei de atender à tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Um dia, somente, e antes de começar a pedir, ouvi estas palavras: não façais ao trem o que não quiserdes que vos façam. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidades contidos nessas poucas palavras, muitas vezes pareciam-me ouvi-las, acrescidas com estas outras: mas fazei ao contrário, o que quiserdes que vos façam. Então, para fazer sempre ao contrário daquilo também, né, que as pessoas fazem para a gente. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Vou terminar essa longa comunicação dizendo: obrigado. Imperfeito ainda, sei contudo que o mal só acarreta o mal, e de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. Zimel ligou. Encerramos aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, aos bons Espíritos presentes, que a gente possa continuar com esse entendimento, com esse aprendizado. Que Jesus abençoe a todos.